Aula de número 8. O que que a gente vai discutir hoje? Consolidar e integrar as três cartas do nosso módulo, 6 de espadas, 9 e 6, 9 e 7 de espadas, em um documento executivo oficial, servindo como o primeiro pilar do projeto final. Hoje a gente vai fazer então um novo sprint. Vou fazer aqui a nossa revisãozinha rápida desse nosso módulo, né, no módulo de análise, que falamos de SWOT baseado em evidências, falamos, né, da heterogeneidade, para desmontar aquela, às vezes, importância excessiva que se dá, né, em construir a persona. E também falamos sobre as metas, né, objetivos SMART. Então, vamos lá, o que a gente discutiu nesses últimos tempos. Então, falamos na análise SWOT que ela, do jeito como ela tradicionalmente ela é feita, ela é um tanto fraca, ela costuma ser baseada em achismos, então a gente deveria, né, gastar mais tempo para torná-la mais robusta a partir, né, de uma preocupação em buscar evidências, em buscar respaldo, né, em dados, né, de fato ali na nossa construção. Passei até alguns incrementos para a gente pensar a análise SWOT. O primeiro deles que eu falei foi o ETOP, né, o perfil ambiental de ameaças e oportunidades, que a gente faz uma outra tabela, né, um outro quadro ali, dizendo nossas ameaças e oportunidades, listando elas e colocando um possível impacto. Se ele é um impacto que é menor ou maior, né, potencialmente, seja daí para ameaça, seja para oportunidade, uma ameaça menor ou maior, ou uma oportunidade menor ou maior. E aí a probabilidade daquilo ali acontecer. Porque muitas vezes a gente vai ter análise SWOT como uma lista de coisas que aparentemente tudo ali tem igual grau de importância. E não é bem assim. A gente acaba vendo que tem coisas que, ainda que sejam possivelmente mais impactantes, elas têm uma probabilidade de ocorrer menor. E o inverso também. Coisas extremamente prováveis de acontecer com impacto, né, mais irrisório. Então aquilo ali dá um pouco mais de clareza também para a gente para se preocupar mais ou menos, né, de fato, com as coisas. Então, falei o top, primeiro incremento. Falei depois sobre a auditoria de marketing, que aí, de fato, é a gente passar um pente fino e olhar se tudo ali está com métricas, com evidências, com coisas que poderiam ser mensuráveis ou, de fato, coisas que confiram para a gente algum grau de segurança naquelas informações, do que simplesmente achismos, porque eu sou o gerente aqui há 20 anos e eu sei como é que as coisas funcionam. Você pode estar com uns baita ponto cego ali, né? Você pode não estar enxergando direito as coisas. E o terceiro incremento que eu falei, né, foi o seja seu próprio hater, né? Aquela técnica de você olhar com um grau de exigência, né, ainda maior para aquilo ali que você está fazendo. Tal como se você fosse olhar para o trabalho, né, para uma elaboração de alguém que você tem alguma desavença, seria provavelmente muito bom encontrar falhas no trabalho do outro. Então, ao invés de você encontrar falhas no trabalho do amiguinho, encontre falhas no seu próprio trabalho. Pense, então, que quem fez aquilo ali foi essa pessoa que você não gosta. Então, você direciona esse olhar, direciona esse ódio que está fazendo mal para você e acaba, então, encontrando os problemas e fazendo um trabalho ainda melhor. Então, não cultive ódio no coração, amiguinho. Cultive, sei lá, uma relação mais humana com as pessoas. E aí, falamos então da análise SWOT, baseada em evidências, para a gente então eliminar os achismos e trazer esses incrementos. Falamos das metas SMART, né, que é esse acrônimo aqui também, marketing, administração é cheio dos acrônimos, né? O SMART aqui é de específico, mensurável, alcançável, realista, ou realístico, né, e temporalmente possível. Aqui tem esse componente de temporalidade existente, né, que você tem que executar aquilo ali ou buscar aquilo ali num horizonte de tempo pré-determinado. Então, vimos, né, que as metas, os objetivos se beneficiam bastante em ter essa maior clareza que advém dessa elaboração aqui, né, com esses requisitos, e vimos também como potencializá-lo com o ER, né, do Smarter, né, deixar mais esperto ainda o Smart, né, acaba sendo no inglês Smart de esperto, aqui mais esperto ainda, esse sufixo no inglês. Que o ER, o E vem de efetividade e o R da revisão, né? Então, a gente buscar se a gente está conseguindo
alcançar, né, aqueles objetivos, né, fazer os acompanhamentos, e aí a revisão para a gente também fazer esse trabalho de acompanhamento. Se a gente já alcançou, se a gente precisa revisar, se a gente precisa aumentar, é o famoso alcancei a meta, eu vou dobrar a meta, como que eu vou fazer isso a partir de então? Então, não é para ser uma coisa estanque, né? É para ser uma coisa que vai sendo revisitada ao longo do tempo, essas tuas metas e objetivos. Aí falamos, né, de público heterogêneo, né, para a gente desmontar a ideia da persona. Eu tentei aqui trazer uma série, né, de comprovações, né, de argumentos, de dados, para a gente verificar, né, que muitas vezes o exercício de pensar a persona ele é um tempo que a gente poderia dedicar para outras coisas, porque a nossa persona, o público comprador da nossa marca, ele tende a ser, né, muito parecido com o público comprador da categoria. Então, não é para dizer que todo consumidor é igual. Obviamente vai ter diferenças, né, do consumidor de suplementos para o consumidor de fast food, para o consumidor de celulares, para o consumidor de refrigerante, sabe? É o negócio a gente olhar a categoria. O público consumidor da categoria muito provavelmente tende a ser o seu consumidor, se você é daquela categoria, tô dizendo, né? Porque a gente viu lá dados da, por exemplo, Coca-Cola que quem consome Coca, né, 69, 70% do público também compra outras marcas. E o inverso também é verdadeiro. O da outra marca, né, para quem compra Fanta, 70% deles também compra Coca. Então há uma rotatividade de públicos ali. Há esse compartilhamento. Então, quem consome uma marca vai consumir outra também. Então, você pode ter suas particularidades da marca? Pode ter, mas ela tende a ser marginal frente a essa grande sobreposição de públicos que a gente acaba tendo. Então, entenda, né, o perfil da categoria e aí mire, né, nesse sentido mais amplo, mais abrangente, mais heterogêneo dessas pessoas que você tende então a se beneficiar disso. Tudo faz parte do mesmo motor, né? A gente viu como assim, as partes estão meio que trabalhando em conjunto dentro de um mesmo contexto. Então, sabe como trabalhar, sabe como potencializar esses objetivos que a gente foi vendo. E a gente falou então, deixa eu só ver se eu falei todas as aulas aqui. Falei de SWOT, falei de persona, falei dos objetivos SMART, e é isso. Então agora aqui a gente vai ter essa dinâmica de construir, né, essa análise ambiental, essa análise do contexto, essa sala de guerra, né, para entender onde que eu estou me inserindo. As diretorias, né, os grupos, então assumem. Isso, acho que não estou na frente, não. Assumem o controle, né, tem a aula para redigir o dossiê de diagnóstico, então construir a SWOT baseada em evidências, né, buscando as justificativas numéricas. Também escrever um parágrafo definindo como a marca vai lidar com a heterogeneidade dos clientes, né, para fugir de uma ideia de um nicho ultra específico, vamos mirar na categoria como um todo. E listar 3 objetivos SMART aqui da empresa para a gente pensar dentro do horizonte do primeiro ano. Então, como que a gente está pensando nessa nossa oferta, isso daqui, como que ele vai ocorrer dentro do primeiro ano. Fechou? Dá para ler aqui, dá para tirar um print, pausar e se divertir fazendo esses exercícios. E aí, por último, em sala de aula, daria para fazer essa dinâmica, né? Mas para quem está aqui só no vídeo, quem não está acompanhando, né? Cursando a disciplina comigo mesmo, fica aqui só o exercício para você treinar seu poder de síntese. Então, é aquele pitch de elevador, né? Essa dinâmica que é para você falar rápido, assim, de uma maneira super clara, direta, concisa, o que você está fazendo. Então, nesse pitch, né, um representante de cada grupo fala, né, tem 1 minuto para falar, ó, a gente está trabalhando com a empresa tal, né, lembrando que é um projeto de extensão, então tem que estar conectado a uma empresa da vida real, assim mesmo, né, daqui da cidade. Então, a gente está trabalhando com a empresa tal, nosso maior problema é uma coisa aqui, obviamente baseado em dados, né, tem que trazer esses embasamentos, e a nossa meta, aqui que a gente está trabalhando nos objetivos SMART, é tal coisa. Então, trazer essa organização aqui do pensamento. Fechou? Então é isso. Hoje é mais rápido, temos aqui 9 minutos e 40 e poucos segundos, então está quase dando 10 minutos. Façam nesse exercício, já é o segundo sprint, então para quem não fez o primeiro sprint, volta na aula 4 que eu falei, faz aquele exercício,
Aí agora que chegando na aula 8 tem mais um sprint e depois posteriormente, pelo que eu planejei, acho que lá na aula 14 ou 15 vamos ter mais um também. Fechou? Então eu vou encerrar aqui a aula em 3, 2, 1 e continuamos daqui a pouco. Até mais!